Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Suziane e hoje eu vou mostrar para vocês o método de preparo de arroz que eu achei mais interessante aqui em Portugal, observando a cozinha das pessoas, as mulheres fazendo comida para a família, enfim. Quero mostrar para vocês, aqui na região de Viseu eu já vi em vários lugares esse tipo de arroz, já comi na casa de algumas pessoas e tentando entender um pouco de como isso aconteceu, de como que surgiu essa ideia, eu vim trazer aqui para vocês a minha versão, tá? Aqui em Portugal, as mulheres têm um hábito que é herdado de gerações, né? De fazer tudo numa mesma panela. Então elas pegam lá vários vegetais, né, da época, pegam os temperos, pegam o arroz, algumas proteínas e elas fazem tudo na mesma panela, tá? E fica ali um arroz ali com bastante coisas, né? Como se fosse assim, aquele arroz que a gente come no Brasil, que a gente chama de risoto, mas que na verdade não é um verdadeiro risoto. Mas elas fazem aqui aquele arroz bem cheio de coisa, com vários tipos de carne dentro. Pode ser usado chouriços, que eles têm aqui, as linguiças, carne de porco, vitela, ou frango, ou frutos do mar. E chega até, em lugares que eu comi, ter mais de uma dessas opções, de ter frutos do mar com carne de porco e carne de frango ao mesmo tempo, tá? Mas elas colocam bastante coisa e o arroz fica super colorido, muito saboroso, muitas das vezes feito em panela, no próprio fogão a lenha, tá? Então fica com um sabor bem gostoso. Eu vou tentar reproduzir aqui pra vocês, tá? Espero que vocês gostem dessa receita, porque ela é feita com muito carinho, muito amor, assim como as portuguesas fazem para suas famílias, tá? Vou usar a panela de barro, porque ela vai trazer o sabor que eu quero, como se fosse de fogão a lenha pro meu arroz, tá? Como eu não tenho fogão a lenha aqui, eu vou usar a panela de barro, porque ela traz um sabor diferenciado pra comida, tá? Eu tenho aí vídeo no canal ensinando como preparar a panela de barro para ser usada no fogo, tá, gente? Eu vou ter aqui já marinado a carne de porco que eu usei, mais a linguiça chouriço, tá? Eu coloquei sal, pimenta do reino, um pouquinho de shoyu, tá? Mas aqui elas não usam muito shoyu não, eu é que gosto de pôr shoyu na comida, tá? Tem cominho, coentro e a páprica. Aqui se usa demais a páprica e louro, tá? São coisas que se usa muito aqui em Portugal, tá bom? Já tá marinado aqui. Eu usei aqui, como eu tô fazendo um pouquinho só para minhas crianças, aqui eu tenho um bifinho só de porco e eu tenho aqui, que a gente chama de bifana, tá? E tenho aqui só uma linguiça chouriça fina. Mas vocês podem colocar frango em pedaços, frango desfiado, inclusive na mesma temática do vídeo dos grelos, eu vou falar que eles aproveitam muitas comidas. Então, você pode aproveitar coisa que você tem na geladeira, que você já cozinhou, inclusive, carne, por exemplo, de churrasco, pica e aproveita, tá, gente? Aqui eu tenho pimentão vermelho, que é muito utilizado em Portugal também, tá? Tenho cebola, tenho um dente de alho grande, tenho aqui meia cebola pequena, tenho aqui um quarto de pimentão vermelho e uma cenoura picada, tá? Mas vocês podem pôr outros vegetais se vocês quiserem. Eu gosto muito desse sabor aqui e aqui em Portugal se usa demais o pimentão, então tô aproveitando. Aqui eu vou ter um pouquinho de azeite, aqui eu vou ter um pouquinho de massa de tomate, tá? Polpa de tomate. Mas vocês não precisam utilizar a polpa de tomate, eu que vou pôr um pouquinho só, tá? E aqui eu vou ter o arroz agulhinha. Essa dica também ela é interessante para quem quer cozinhar o arroz, não quer gastar muito gás, porque você faz tudo numa panela só. É uma comida que você pode comer ela sem colocar mais nenhuma guarnição, tá? É só ela, você já come no prato essa comida pura, tá? Você pode acompanhar com alguma coisa, mas não há necessidade. Fica super temperada, fica muito saboroso e é nutritivo também, porque você está colocando aqui alimentos que não são somente carboidrato, tá, pessoal? Então, é uma opção muito legal para você que quer economizar e quer fazer uma panela só. Já conversei com várias mulheres e elas mesmas já falaram para mim que aqui em Portugal é muito comum comida de uma panela só, colocar tudo na mesma panela. Então eles misturam o que eles chamam de massa, que é o nosso macarrão. Eles misturam a massa com feijão na mesma panela. Eles colocam o arroz com as carnes na mesma panela. Já vi até o arroz e o feijão na mesma panela, tá? Então eles fazem tudo na mesma panela. Então, primeiramente, o que eu vou fazer?
Eu vou pegar minha panelinha e vou colocar ela com um pouquinho de azeite ali no fogo, porque eu quero primeiro refogar as carnes, tá? Se eu coloco o alho e a cebola de uma vez, o que vai acontecer? O alho e a cebola vão ficar queimados. Então, primeiro vai a carne, quando ela dourar um pouquinho, fizer aquele fundinho bonito na panela, a gente entra com os vegetais, tá? Para dar aquela puxadinha aqui no sabor. Aqui em Portugal é muito comum eles fazerem as comidas como os africanos faziam, que é colocar a carne, os legumes tudo junto, tá? Colocar tudo para fazer de uma vez. Mas eu gosto de fazer na metodologia clássica francesa, que é fazer o fundo e construindo sabores, tá? Primeiro eu coloquei o azeite e agora eu vou colocar as carnes que estavam marinadas, tá? Aqui dentro da panela, para elas poderem criarem aqui o sabor no fogo, tá? Gosto muito de colocar shoyu no porco, para tirar um pouco daquele sabor forte. E se você não come carne de porco, aqui em Portugal você vai ter que comer, porque a carne de porco aqui ela é muito mais usada do que a própria carne de boi, tá? Que eles chamam de vitela aqui. Então aprenda a comer carne de porco. E a dica que eu te dou, já ensinei aqui no canal, marinar a carne. Aqui em Portugal você precisa saber marinar a carne, porque as carnes têm um sabor mais forte. A carne de frango aqui, ela tem um sabor mais intenso. O porco tem um sabor mais intenso. A gente tem aqui as carnes de caça. A gente tem muitos animais marinhos que eles comem aqui. Então, coelho, javali, tem outras carnes, peru, tudo isso você precisa marinar bem. No Brasil, geralmente a gente coloca um pouquinho de sal, pimenta e fogo. E aqui você precisa realmente marinar para trazer o sabor daquela carne e não ficar com aquele gosto forte. E é por isso que muitas das vezes as pessoas acabam não comendo tanto a carne de porco, tá? Que é super saborosa. Aqui em Portugal é seguro a gente consumir carne de porco. A gente tem um pouco de preconceito, o brasileiro tem preconceito com carne de porco por causa do porco no Brasil. Não sei de onde veio essa situação de ter medo da carne de porco. Mas assim, a minha mãe mesmo, ela sempre teve muito medo de comer carne de porco. Ela só compra se ela souber que realmente veio de um lugar muito seguro, tá? Mas aqui em Portugal a gente consome muita carne de porco e é super tranquilo. Só precisamos marinar bem, tá? Então essa carne estava marinada, eu sempre coloco um ácido, seja ele suco de laranja ou de limão, ou o saquê mirim, que a gente usa muito na culinária asiática, ou eu coloco o vinagre, tá? Então você escolhe aí qual a tua base ácida para marinar, coloca ali de molho para marinar, tá? E depois você vai colocar os temperos que você quer, tá bom? Aqui já estão então todos os temperos que eu preciso, vou levar no fogo, vou deixar dourar bem e agora vocês vão acompanhar essa câmera de cima. Agora que já fez o fundinho, já dourou bem essa carne, tá? Eu começo a colocar esses vegetais aqui, tá? Coloquei os vegetais, agora a gente vai deixar eles puxarem sabor e darem uma pequena murchadinha, para perder um pouco dessa acidez da cebola. E logo na sequência a gente vai entrar o arroz também. Já adicionei o arroz, tá? Ó. Agora eu vou misturar bem, tá? E já vou colocar aqui o caldo, aí você pode pôr uma água quente ou um caldo de legumes. Agora a gente vai começar a colocar a água, tá? E deixar fazer o cozimento do arroz aqui. Olha, pessoal, tá assim mais ou menos, tá? Eu já tinha botado água, verifiquei o sal, os temperos. Agora a gente vai dar uma tampadinha nela. Eu não deixei ela tampada antes pra não verter a água e sujar o fogão, tá? Agora é só baixar, botar a tampa, baixar o fogo e deixar terminar de cozinhar pra gente poder provar. Ó, já desliguei o fogo, tá? Deixa eu me dar aqui pra vocês conseguirem ver. Olha lá como é que ele ficou. Ainda um pouco úmido. A gente deixa ele terminar de cozinhar aqui com o fogo desligado mesmo, pra poder a gente consumir. E o nosso arroz ficou pronto. Já coloquei um pouquinho aqui pra eu experimentar junto com vocês. Acertem o sal, os temperos no final, quando ele estiver pronto. Ele vai pegar um pouquinho no final, assim como a paella que a gente faz e pega um pouquinho no fundo, que é pra dar sabor também, mas não deixa queimar, tá, gente? E ele fica assim, bem coloridão, ó.
Coloquei um pouquinho de tomilho aqui, bem saboroso, bem rico. E você simplesmente experimenta. Tá quente, mas tá muito cheiroso. E a gente come bem quente, tá? Porque aqui é muito frio, então a gente tem que comer uma alimentação mais quente do que naturalmente a gente come no Brasil, tá, gente? Muito saboroso. Não fica seco. Espero que vocês tenham gostado dessa forma que as portuguesas fazem o arroz numa panela só e da variação que vocês conseguem fazer com essa base, né? Que você pode economizar o gás aí usando a mesma panela para fazer tudo. Inclusive a panela de barro, ela condiciona mais quente por mais tempo a sua comida, tá? Também faz a economia aí na hora de você utilizar seu gás. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Repliquem. Se você gostou dessa dica de hoje aqui de receita, de como preparar o arroz em Portugal, já curte aqui o meu vídeo, compartilhe para outras pessoas que você conhece, se inscreve aqui no meu canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo.